E aí, pessoal, vamos voltar? Vamos voltar a linha de raciocínio para a reforma protestante. Vamos voltar a linha de raciocínio para algo que está sendo pensado aqui, está sendo discutido. Depois do Lutero, depois da reforma luterana, tem que pensar também um movimento conhecido como calvinismo. Calvinismo tem esse nome devido ao seu líder, assim como Martim Lutero, calvinismo, João Calvino. O calvinismo é um movimento que ganhou força na Suíça, não é? O movimento calvinista ganha força na Suíça. Então você tem em 1533 o início de um outro movimento. João Calvino é considerado como o segundo patriarca da reforma protestante, no sentido geral. Então, João Calvino é um nome que ele vai ser um outro nome para a reforma protestante num quadro geral. Começa a sua trajetória em 33 e ele que rapidamente falou em Paris, mas devido à perseguição religiosa, foge para a Suíça, não é? E em 35 vai ser um homem que vai publicar a Instituição Cristã, em que a igreja não precisa existir para ter cristianismo. A congregação de fiéis, a união de pessoas pela fé cristã, já consegue constituir cristianismo. É uma ideia de que você é contra a instituição, não é? Contra uma instituição. Isso é interessante pensar. Isso é interessante pensar porque alfineta diretamente a Igreja Católica. Alfineta diretamente a Igreja Católica, não é? Ora, qualquer local serve de reflexão para os fiéis, mostrando novamente as práticas vindas de Cristo, da vida de Cristo, não é? Da sua ideia de estar ali refletindo, estar ali praticando o amor, estar ali tendo práticas cristãs que não precisam de um teto, e sim que precisam ser praticadas. Não adianta ficar refletindo debaixo de um teto se a religião não é exercida fora dele. É meio complicado. João Calvino é um crítico interessante nesse ponto. Quando você pensa que a religião é muito bonita, mas ela está dentro dos muros da igreja. Quando foge dos muros da igreja, não tem religião exercida. Então, é problemático. Figura do João Calvino, um homem mais envelhecido, né, que o rosto do Martim Lutero, e que pensava de maneira diferente. Enquanto Lutero acreditava que, meu amigo, se tu tem fé, tu faz tudo. Meu amigo, se tu tem fé, tu ganha na Mega Sena, faz tudo que for, porque tu tem fé. Calvino falou, meu amigo, se tu tem fé, não adianta, porque o livro já está escrito. E tu, porra, que é isso, cara? Não, o livro já está escrito. Quem vai ser salvo, quem não está salvo hoje, não está salvo amanhã, não está salvo daqui a 10 anos. Qual foi, Playboy? Calvino, para Calvino, ele pensava o seguinte, é a lógica do bom e do ruim. Se o cara já tem um bom comportamento, ele está salvo. E ele diz muito que não adianta você ter só a prática religiosa, mas sim a prática moral, ética, a prática de bom comportamento, de ideia de boas práticas no mundo. Você tem bom comportamento, tá salvo. Se você tem mau comportamento, tá no colo do capiroto, colo quentinho, vai fazer um churrasco. Então, condenação eterna. De um lado, graça divina, de outro, né, espetinho. Então, você tem que pensar que para ele a predestinação já estava pautada. Salvação não é pela fé, mas é algo já determinado. É algo já que você não tem o que fazer, você só tem que chorar, né? É essa a ideia. Aceitava o batismo, como Lutero fazia, a Eucaristia mais ou menos, e é uma doutrina que vai ganhar mais força pela Europa, não é? Ela vai alcançar França, Bélgica, Holanda, Suíça. Então você vai ter uma prática religiosa que vai ter muito mais difusão do que Lutero. O calvinismo foi mais ampliado, né? Quanto à sua difusão de ideias. Expansão protestante, um mapa geral para a gente ter isso, né? Porque é importante. A versão calvinista lá na Inglaterra também, esqueci de colocar. Puritanismo. Na França, os huguenotes, eu vou ver eles aqui hoje. Na Inglaterra, nós vamos ficar com o anglicanismo.
Escócia, presbiterianos. Países Baixos, calvinismo. E pensar como o termo que eu utilizei no início da aula de hoje, que a reforma protestante, a reforma religiosa, ela rompe o monopólio da Igreja Católica de Roma. Ela rompe esse tipo de monopólio, ela quebra com isso. Essa quebra é importante para entender as novas religiões, para entender o questionamento do mundo, questionar, discutir iluminismo, aquelas coisas importantes que devemos pensar. Os católicos acusavam os protestantes de hereges e os protestantes acusavam os católicos de papistas, que são aqueles que adoram o Papa, ou idólatras, devido às imagens. Não é? Então, assim, você tem aquela coisa. Você é feio e eu sou feio e fica por isso mesmo. É essa a ideia. A minha religião é melhor que a sua. A minha religião é melhor que a sua. Essa discussão que não leva a nada. Então, pensar que calvinismo é algo legal para entender. Uma religião, Calvino, que é considerado o segundo patriarca da reforma protestante, no sentido geral. Certo? Anglicanismo. Anglicanismo, eu gosto de vincular o movimento anglicano a uma coisa importante. O anglicanismo, ele está vinculado ao tema de absolutismo, no caso inglês. Sobre a figura de quem? Para aqueles que já estão estudando, sobre a figura de Henrique VIII. Poder absoluto, a figura de Henrique VIII. Por que é importante falar do poder absoluto de Henrique VIII? Porque o anglicanismo, por si só, a criação da igreja anglicana, ela está voltada diretamente ao exercício do poder absoluto de Henrique VIII. Henrique VIII chegou e falou o seguinte: quero me separar de Catarina de Aragão, porque eu tive uma porrada de filho com ela e tudo morreu. Só tenho filha mulher com ela. Que bagunça. Tô de saco cheio disso. Ela não serve para me dar um filho homem. Quero me casar com outra mulher. A igreja de Roma falou: Henrique VIII, você não pode separar aquilo que Deus uniu. Então, complicou a situação, Playboy. Complicou a situação. Henrique VIII olhou: não posso separar não? Então a igreja católica acabou na Inglaterra. Tô criando a igreja anglicana. Sou o chefe da igreja. As terras da igreja católica agora são minhas. E quem manda nisso aqui sou eu. E vai se casar com Ana Bolena, sua amante. Então isso é um exercício do poder absoluto de Henrique VIII. O anglicanismo é fruto da ação absoluta de Henrique VIII, absolutista. Minha vontade. Acabou. Acabou. Chora, Bebel. Chora, Bebel. Poder absoluto. Então o inglês se torna líder absoluto da igreja anglicana, fortalece a coroa inglesa, toma os bens da igreja. Henrique VIII, você não pode separar. Posso sim. Posso ir por conta do abuso que você me negou, porque eu sou rei disso aqui. E aí, tu vai fazer o quê? Vai me bater? Vai chegar aqui e tirar onda comigo? Sou rei da Inglaterra. Vem aqui trocar uma ideia comigo. 5 minutinhos. A igreja. Pelo abuso, igreja anglicana. Poder absoluto de Henrique VIII. A minha vontade. Quero tomar café. Quero tomar café. Não tem café não? Então corta a cabeça dele. Mais absoluto que isso, impossível. Mais absoluto que um exemplo histórico de uma igreja criada para a vontade de um rei, que existe até hoje. França. França, os huguenotes, que são, já vimos, os calvinistas. Fruto dos calvinistas, os huguenotes. Na França, nós geramos um problema ainda maior. Porque, afinal, o que eu posso brincar quanto à França? A França, ela, basicamente, ela tem algo importante que é um conflito religioso constante nesse período entre católicos e protestantes. Então, o século XVI vai ser sempre pautado em cima da luta entre católicos e protestantes.
O 17 também vai se apresentar disso, o início do 17. Você vai ter uma tentativa de conciliação com o Edito da Tolerância, com o objetivo de que os protestantes poderiam ter cultos da sua religião desde que tivesse autorização do rei. Só que isso desemboca numa guerra civil. Lá na França, o problema é um buraco mais embaixo entre católicos e protestantes. E que em 1572 você vai ter o massacre de São Bartolomeu, um massacre famoso em que católicos assassinam protestantes na França. Então você tem um massacre de pessoas, massacre de protestantes, de calvinistas na França em 1572, não é? Então quando você fala da França, você tem que falar de algo que está pautado em cima de uma luta religiosa. A luta entre calvinistas e católicos, não é? Protestantes e católicos. Certo? Então, quanto aos huguenotes na França, quanto à realidade francesa, o episódio mais problemático da França é o episódio do massacre de São Bartolomeu de 1572, da morte de milhares de protestantes. O que mais se evidencia na França. Você, anos mais tarde, vai ter sobre a figura do Edito de Nantes, novamente, uma tentativa de quê? De aceitação das práticas protestantes. Com o objetivo de quê? Com o objetivo de manter a França unificada, para dar fim à guerra civil. Só que o que nós temos na sua grande maioria do tempo é o massacre de protestantes, não é? A Holanda basicamente está vinculada a seu processo de independência, da independência de seu Estado. Não tem muito o que se discutir. Afinal, a guerra religiosa da Holanda, a Holanda que era um Estado autônomo da Espanha, a Holanda foi colônia da Espanha até 1581, era colônia da Espanha, quando conseguiu a independência, a vitória na Guerra de Independência contra a Espanha. Quando Filipe II se torna rei da Espanha, em 1556, Filipe II era extremamente católico, diferente do pai dele. O pai dele, o pai dele aceitava a religião protestante na Holanda. Olhava com aquele olhar, tá, problema de vocês. Filipe II não quero. Filipe II vai pressionar as províncias holandesas, vai atacar as províncias holandesas nesse conflito religioso, e isso vai resultar na divisão da Holanda, na união de Arras, 10 províncias católicas, e a união de Utrecht, que resultaria posteriormente na independência da Holanda, na guerra entre Holanda e Espanha. Então, no caso da Holanda, a Holanda de religião calvinista, não é? A Holanda de religião calvinista, que gerou aí a Guerra de Independência, certo? A ascensão de Filipe II, a Guerra de Independência entre Holanda e a Espanha, a independência das províncias holandesas, a República das Províncias Holandesas sobre a figura da dinastia de Orange-Nassau, Guilherme I, o primeiro que lutou pela independência holandesa, não é? E de todos os movimentos de reforma, nós temos que pensar também que a igreja tinha que responder de alguma forma, não é? A igreja tinha que ter algum tipo de resposta. E a resposta que a igreja vai atribuir vai ser a resposta da Contra-Reforma. A Contra-Reforma, em 1542, é uma ideia para responder aos movimentos de reforma. Responder de maneira agressiva, se fosse necessário. Então você tem a congregação da Inquisição, os tribunais de justiça, queima de hereges, execução. Você vai ter muita força em Portugal e Espanha, que vão se associar a esse tipo de tribunal de Inquisição,
Esse tribunal de inquisição vai fazer uma relação de troca, né? Apoia o absolutismo, a igreja. Portugal e Espanha apoia o catolicismo e a inquisição. O Index Librorum Prohibitorum, que é a lista de livros proibidos por conter ideias contrárias às ideias, aos conter ideias contrárias à religião católica, contrárias à religião católica, certo? Index Librorum Prohibitorum, não é? E também o Concílio de Trento, que vai durar 18 anos e que vai fazer algumas mudanças importantes, como, por exemplo, mudança na formação de padres seminaristas. Você vai ter um reforço nessa preparação. Apoio às ações das ordens religiosas, como, por exemplo, a Companhia de Jesus. Fortalecimento do poder dos bispos e busca de novos fiéis na Ásia, na África e na América. Afinal, a igreja vai se perder um pouco na Europa e você vai vir para onde? Para a América, para a Ásia, para a África. Então, onde é que a religião católica hoje ainda é muito poderosa? Na América do Sul, na América no sentido geral, América Latina, na África, na Ásia. São locais em que a religião católica ainda é muito forte. Já repararam? Então, fruto da Contra-Reforma, desse investimento. A Companhia de Jesus, que é um modelo de instituição para a Contra-Reforma. Uma instituição essa que está buscando o quê? Que busca o fiel, que busca uma relação de proximidade. Então, qual é o fruto de todo esse movimento de reforma? Uma igreja católica, além do surgimento de entendimentos diversos da religião, agora você tem novos entendimentos da religião cristã, você tem novos caminhos da religião cristã, isso é um avanço. A Igreja Católica ela teve que se remodelar, se reestruturar ou deixar de existir. Então você deixa de fazer a missa em latim, você deixa de ter práticas que distanciam, você tem que buscar o fiel, tem que ter proximidade. Essa que é a principal característica da Companhia de Jesus, dos jesuítas. A proximidade, a busca do fiel, a aproximação. Ficou claro? Então, quando eu falo da reforma e contra-reforma, eu falo de um movimento que gerou outras vertentes do cristianismo e modificou a experiência da Igreja Católica. E que teve, como principal consequência, essa modificação, esse entendimento que possibilitou um novo tempo para a Igreja Católica e a sua sobrevivência. Se aproximar do fiel. Dar prosseguimento. Afinal, a instituição mais antiga do mundo, né? Tem que lembrar disso. Agradeço a atenção de vocês. Espero ter ajudado com isso aí. E até o próximo encontro.